Olá pessoal, continuando o nosso curso, de processo estocástico, nós vamos ver a especificação parcial, de um processo estocástico. Na última aula, nós vimos exemplos, de como caracterizar, o comportamento probabilístico, de um processo estocástico, e vimos uma família, de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, contínuas no tempo. E quando a gente tem esse caso, a gente tem uma caracterização completa, desse comportamento, probabilístico. E vimos também, um exemplo com senoides, com amplitudes aleatórias. Na aula de hoje, vamos ver como a gente faz uma especificação parcial, de um processo estocástico. Vamos ver a função esperança, a função variância, a função de autocorrelação, a função, de autocovariância e a função, coeficiente de correlação. Bem, aqui o nosso momento de meditação. Então é uma frase, desse cientista político canadense, Philip Tetlock, e ele diz o seguinte, que as previsões, são inevitáveis, porque sempre que alguém toma, uma decisão, seja ela pessoal, política ou econômica, leva em conta quais serão, as suas consequências, E é disso que as previsões tratam, de consequências, Então a gente está sempre, fazendo previsões, de quais são as suas consequências, na vida da gente. Bem, aqui é uma foto, de um carcará, tirado do quintal do vizinho. É uma foto completamente imprevisível. Bem, muitas vezes, quando a gente tem uma variável aleatória, a gente não está interessado, em caracterizar completamente essa variável aleatória. Às vezes apenas a esperança, e a variância, são tudo o que a gente quer da variável aleatória. E quando a gente tem mais de uma variável aleatória envolvida, a correlação, entre elas é uma característica numérica, de interesse. Essas descrições parciais, permitem a gente resolver, um número grande, de problemas práticos, certo? Sem precisar de muita coisa, hein? Principalmente porque a esperança e variância, são coisas que a gente consegue conseguir facilmente, pelos dados. Por exemplo, a temperatura média, dos oceanos. Então a gente não está interessado em caracterizar, essa variável aleatória, mas no valor, da esperança, da temperatura dos oceanos. Isso é bastante importante, na questão ambiental. De modo semelhante, a gente pode falar, de descrição parcial, de processo estocástico. A diferença básica é que a gente, como está lidando com sinais aleatórios, funções aleatórias, essas descrições parciais não são um valor, como no caso de uma variável aleatória, mas uma função também. Certo? Então, para variáveis aleatórias, a gente tem valores fixos, da esperança, E no caso de sinais aleatórios, a gente tem um sinal fixo, que descreve, a esperança, de um processo estocástico. Bem, se a gente pensar em termos de um processo contínuo no tempo, com valores contínuos, x de t, então a função esperança, de x de t é usada essa notação, m índice x maiúsculo, para indicar que é o processo, x de t, e ela é uma função do tempo, hein? Lembrando, que em cada tempo, eu tenho uma variável aleatória, e o que eu calculo é a esperança, dessa variável aleatória. Calculando em cada tempo, eu consigo montar, minha função. E a definição é a mesma, considerando x de t uma variável aleatória. Então isso é x, vezes a função densidade, dessa variável aleatória de x dx, uma integral, de menos infinito a infinito. Sempre pensando, em x de t como sendo uma variável aleatória. Só que para cada tempo, eu tenho uma variável aleatória, e com isso eu construo,
função esperança. Mesma coisa, né, para variância, né? Então sigma x ao quadrado, né, de t, né, função de t, o operador variância, né? Isso é x, né, menos a esperança de x ao quadrado, né, vezes a função densidade, né, de x de t. Né? Então, para cada tempo, né, e portanto, né, por conta disso, né, a esperança, né, a função esperança e a função variância, né, elas são funções determinísticas ainda do tempo. Hein? Ou seja, pensando aqui, né, a esperança é sempre um valor fixo. Né? Então, para cada tempo eu tenho um valor fixo e esse valor fixo, né, vai variando no tempo, formando uma função fixa, né, ou uma função determinística. A esperança, né, e a variância, né, são características importantes, né, de processo estocástico, embora ela não é suficiente, né, para descrever, né, todas as suas peculiaridades, como veremos agora. Hein? Eu vou passar para o tablet. Só um minuto. Então, aqui no tablet, né, nós vemos como duas funções, né, aleatórias, x1 de t, x2 de t. Então, temos duas funções e vemos que ela tem basicamente, né, a mesma esperança, tá? E a mesma variância. Hein? Se a gente pegar aqui a variação, né, desse processo em torno da média, é a variação, né, desse processo em torno da média. Só que aqui, né, é um comportamento bem comportado, com perdão aí do trocadilho, né? Mas a questão é a seguinte, né, se aqui está acima da média, né, no tempo zero, né, no tempo futuro também está acima da média. E a gente não pode dizer, né, a mesma coisa desse processo aqui. Embora eles tenham, né, basicamente a mesma variância e a mesma esperança, né, eles são bastante diferentes. Né? Aqui tem uma característica desordenada, né, desse processo. E quem vai mostrar a diferença, né, entre esses dois processos é a correlação, né, ou como a gente vai chamar, né, a função, né, de autocorrelação. Voltando aos slides, nós teríamos o seguinte, né, então a função, né, de autocorrelação de um processo, né, x de t no tempo t1, t2, é dada pela esperança, né, do produto, né, da variável aleatória, né, x de t1 e a variável aleatória x de t2. Veja que é a mesma coisa que a gente fez para as duas variáveis aleatórias. Pense x de t1 como sendo uma variável aleatória, x de t2 como sendo uma variável aleatória y, né, seria o produto, né, de x vezes y. A nossa notação é a seguinte, né, R, né, lembra nas variáveis era x, y, né, aqui é x de t1, t2, porque elas são função, né, de t1 e t2 desses tempos. Certo? Mas isso é a autocorrelação, né, de x de t1, x de t2, certo? Das duas variáveis aleatórias, que precisa, né, da função densidade conjunta, né, de x de t1, x de t2, certo? Mas é a mesma, é a mesma coisa que a gente viu, né, para variáveis aleatórias. Bem, o termo autocorrelação, lá a gente chamou de correlação, né, correlação entre duas variáveis aleatórias. Aqui é também uma correlação, né, entre duas variáveis aleatórias. Mas essas variáveis aleatórias, elas pertencem, né, ao mesmo processo, né, x de t. X de t1, né, pertence ao processo x de t, x de t2 pertence ao processo x de t. E, portanto, né, se coloca, né, o termo autocorrelação para dizer que as variáveis aleatórias, né, pertencem ao mesmo processo. Bem, a mesma coisa para autocovariância, né, que é a mesma definição se a gente pensar em x de t1 como sendo x, né, e x de t2 como sendo um y. Então essa aqui é x de t1 menos a esperança, né, de x de t2, x de t2, né, menos a esperança de x de t2. Né. Então eu faço esse produto, né, pego a esperança, tenho a covariância. Né.
das variáveis aleatórias x de t1, x de t2. E a mesma coisa, né, a mesma expressão, né, se a gente expandir isso aqui, a gente vai ver que a covariância, né, é igual à correlação menos, né, o produto, né, das esperanças, né, de x de t1, x de t2. Certo? Bem, temos também, né, a função coeficiente de correlação, né, que por definição, né, é a covariância, né, das variáveis aleatórias x de t1, x de t2, certo? Dividido, né, pela raiz quadrada, né, da covariância de x de t1, t1, x de t2, t2. Lembra quando a gente tinha duas variáveis aleatórias, né, x e y, isso era a covariância de x e y, dividido pelo desvio padrão, né, de x vezes o desvio padrão de y. Então isso aqui, né, x de t1, t1, é a variância, né, da variável aleatória, né, x de t1. E x de t2, t2 é a variância, né, da variável aleatória, né, x de t2. Quando a gente tirar as quadradas, né, tem o desvio padrão. E como antes, né, a gente tem que o módulo, né, do coeficiente de correlação, ele é sempre menor, né, igual a 1. Quando ele é 1, né, a gente diz que as variáveis aleatórias são completamente lineares, né, e diretamente, né, linear. Quando uma cresce, a outra cresce. E se for menos 1, né, a gente diz que as variáveis são inversamente, né, linear. Quando uma cresce, né, a outra diminui, né, na mesma proporção. É a mesma interpretação, né, que a gente tem para variáveis aleatórias. Bem, quando a gente pega a correlação, né, no mesmo tempo, né, de x de t com x de t, a gente vai ter a esperança, né, de x ao quadrado de t. Isso aqui, né, tem uma interpretação física, né, que se a gente pensar em x como sendo uma função corrente, né, ou como uma função tensão, né, x de t, né, como sendo sinal de tensão, sinal de corrente, isso aqui, né, daria a potência média, né, do nosso sinal. Aí a covariância, né, de tt, por definição, é a autocorrelação, né, de tt menos m ao quadrado de x, né, de t. Isso dá igual, né, a esperança, né, de x ao quadrado de t menos a esperança, né, de x ao quadrado, né. Isso por definição, né, é a variância, né, de x. Então aqui, né, seria a variância, né, de x de t1 e aqui a variância, né, de x de t2. Certo? Como eu estou pegando a raiz quadrada, eu tenho o desvio padrão. Bem, se no caso discreto, né, as equações são as mesmas praticamente, só que tem uma diferença de notação, né? A gente agora vai, em vez de usar o t, né, usa o n e usa colchetes, né, para descrever as funções. Hein? É uma notação diferente, né, do livro, né, mas a gente resolveu, né, colocar a mesma notação, né, de análise de sinais para sinais discretos. Então o n, né, é um inteiro. Hein? É a mesma coisa, né, para as funções de autocorrelação e autocovariância, né? A autocorrelação de x, né, nos tempos nk é a esperança, né, do produto, né, da variável aleatória x de n vezes a variável aleatória x de k. Certo? Sempre com a notação e a mesma coisa, né, para a autocovariância. Né? Então a esperança, né, desse produto, né, de x de n menos a esperança de x de n, x de k, né, menos a esperança de x de k. Quando a gente expande, né, tem a autocorrelação, né, de nk menos o produto, né, das esperanças, né, em n e k. Né. Bem, a foto, né, foi do acervo, né, do professor. Na próxima aula, né, nós veremos alguns exemplos, né, de descrições parciais. Né, vamos ver 3 exemplos da descrição parcial, né, de um processo estocástico. Bem, pessoal, então até a próxima aula.